Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia da igreja nesse dia de Páscoa, não se cansa de falar-nos da ressurreição de Cristo. Toda a palavra de Deus, da missa e da liturgia das horas, está organizada para celebrar esse mistério. Com isso, a igreja continua a missão dos apóstolos. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura nós vimos, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria e repartia, com aquele necessitado. Tinha uma vida de comunhão fraterna, oração, e aí era o grande exemplo dele de comunidade e nos motiva hoje a viver fortemente a nossa fé, a nossa vida e a nossa convivência com nossos irmãos. Ressuscitando dos mortos, passando da morte para a vida, Jesus transformou-se em fonte e meta de nossa caminhada missionária, fonte de todos os bens, que ele anunciou em sua pregação. Nesse domingo, indo ao encontro, manifestando-se vivo à comunidade dos discípulos, ele retoma o sopro original da criação e transmite-lhe a reconciliação e a paz. Dons de sua Páscoa. Mensagem muito oportuna para esse ano, que estamos celebrando, esse ano que possamos viver com alegria, entusiasmo, a nossa fé através da nossa oração e que possamos realmente celebrar com alegria nesse domingo da misericórdia, reconhecer Deus como infinita misericórdia para com todos nós. Na celebração desse domingo acontece que para nós, a mesma efusão do Espírito Santo, cujo relato ouviremos no Evangelho. Jesus se torna presente no meio de nossa Assembleia, como esteve presente no meio dos 11 reunidos 8 dias depois da Páscoa. Chega com as portas fechadas, porque não vem do exterior, mas do interior. Sua presença nasce aqui no meio de nós, no sinal do pão e do vinho, que se torna o corpo e o sangue do ressuscitado. Ele nos repete: a paz esteja com vocês. Receba o Espírito Santo de Deus. No primeiro dia da semana, logo após o pôr do sol, a comunidade dos discípulos estava reunida num ambiente bem protegido por medo das autoridades dos judeus. No ar pairava temor, insegurança e medo. Talvez a notícia de Maria Madalena tivesse chegado a seus ouvidos, mas assim mesmo estavam aterrorizados. Somente a presença de Jesus poderia restituir a alegria e garantir a segurança. Superando os limites do espaço, o ressuscitado coloca-se no meio deles, desejando a todos a paz e mostrando-lhes os sinais de seu amor e de sua vitória. No encontro, o temor cede lugar à alegria. Superando o medo, o Senhor os sauda novamente, enviando-os à missão. Sua paz os acompanhará no presente e no futuro, em meio a provações do mundo, para que dê com continuidade à sua missão. Jesus confere aos seus escolhidos o alento de vida, o seu espírito que os capacita para a missão. O resultado será
constituir comunidades libertas e reconciliadoras, como testemunhas vivas do amor gratuito e generoso do Pai. Toda a vida haverá os que manifestam sua adesão a Jesus e os outros que se refugiarão numa atitude de hospitalidade. Tomé, que era um dos 12, não participava do encontro comunitário com o ressuscitado. Ele ouve o testemunho unânime de todos: vimos o Senhor, mas não acolhe o testemunho como prova suficiente para aceitar que Jesus está vivo. Ao contrário, exige prova individual e extraordinária. Alguém poderia ver nisso uma atitude de teimosia. Ocorre que o encontro com o ressuscitado, que fundamenta a fé, realiza-se mediante a experiência do amor na comunidade. Tomé estava ausente e indiferente de todos. Entretanto, 8 dias depois, a comunidade volta a se reunir e agora Tomé está presente. O Senhor reaparece para a alegria da comunidade e em seguida dirige-se a Tomé, revelando-lhe seu amor dos sinais que traz nas mãos e no lado. O discípulo sem apelativo, reconhece o ressuscitado e aceita-o, expressando sua adesão total. Meu Senhor e meu Deus, uma expressão forte, né, que não existia na Bíblia, expressão forte de fé, mesmo sendo incrédulo antes, mas agora vendo, passa a expressar assim, toda a sua confiança, toda a sua fé, quando ele expressa assim com toda a convicção, meu Senhor e meu Deus. Porém, censurado por não crer no testemunho da comunidade e exige uma experiência individual. Na verdade, Tomé inverter a ordem sem escutar os discípulos e sem perceber a nova realidade criada pelo Espírito que queria encontrar-se com Jesus que conhecera na caminhada. Toda a vida encontra-se com o Senhor na experiência vivenciada pela comunidade de fé. Tomé reconhece em Jesus o servo glorificado, acredita e proclama, meu Senhor e meu Deus. Porém, felizes serão os discípulos que o acreditarão sem terem visto. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem terem visto. Nós somos hoje esses bem-aventurados, porque professamos a nossa fé, acreditamos verdadeiramente que Cristo ressuscitou, que está presente na vida de todos nós. A experiência de amor, de comunidade, de fé no Senhor ressuscitado manifesta-se no espírito da comunhão fraterna e na partilha dos bens. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuíam, mas tudo era posto em comum. Além disso, entre eles ninguém passava necessidade, ninguém passava fome. O encontro com o ressuscitado requer ruptura com as práticas egoísticas e concentradoras que gera a exclusão, a fome e todo tipo de necessidade. A comunidade, alicerçada no amor fraterno e na partilha dos bens, constitui-se um testemunho palpável da presença do ressuscitado entre os seus discípulos ao longo dos tempos. E aí nós ouvimos bem, com clareza na primeira leitura. João sublinha que pela fé em Jesus Cristo, os batizados tornam-se filhos de Deus e, portanto, irmãos um dos outros. Não se pode querer amar a Deus sem amar aqueles de quem Ele é Pai. O sinal que atesta a caridade fraterna, que é o amor aos irmãos,
é a observância dos mandamentos de Deus. E aí vimos assim essa firmeza, essa proclamação da segunda leitura. A exemplo das primeiras comunidades cristãs, reunimos-nos para escutar a palavra de Deus nesse domingo da misericórdia, rezar, participar da ceia do Senhor. É a comunidade que tem como centro Jesus Cristo e presente, Jesus Cristo vivo e presente, crucificado e ressuscitado. Sua presença suscita confiança e segurança. Dessa presença emerge a força de vida que anima a missão de continuar de comunidade reconciliadora, libertando as pessoas de tudo quanto as mantém subjugando as forças que gera medo e insegurança. Como no passado, hoje muitas pessoas vivem de portas trancadas no seu individualismo, no seu egoísmo, dominadas pelo medo, pela insegurança, aguarda por melhores dias de justiça e paz. A paz esteja com vocês, assim como a saudação do ressuscitado restaurou a paz e a alegria na comunidade dos discípulos. Ele hoje nos torna protagonistas da paz. Eu também envio vocês. Assim, a paz precisa ser conquistada, construída pelo empenho de todos no dia a dia para que ela aconteça. A comunidade que acolhe e manifesta sua adesão ao Senhor é enviada pelo Espírito ressuscitado a testemunhar o amor do Pai, isto é, a prolongar no curso dos tempos a oferta de vida que em Jesus Cristo Deus fez à humanidade. O reino de vida de Cristo veio trazer a incompatível, e é incompatível também com as situações humanas de muitos abandonados, excluídos, ignorados em sua miséria e dor. Se pretendemos fechar os olhos diante dessa realidade, não somos defensores da vida, do reino, e nos situamos no caminho de morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. A aceitação ou rejeição desse amor é para a comunidade cristã critério de discernimento de seu empenho no serviço, na missão recebida de Jesus, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Nesse aspecto, a comunidade reunida contempla a glória do ressuscitado e o esplendor do seu amor. Tocar suas mãos e seu lado é estar em comunhão com ele e dele receber o espírito de vida nova. A contemplação dos sinais da vitória de Cristo ressuscitado e do amor fiel pelos seus até o fim, impulsiona a comunidade, a missão. As inúmeras iniciativas na perspectiva da prolongada humana, da solidariedade e da busca de soluções face à realidade desumana em que vivem milhões de nossos irmãos e irmãs, deve ser animada pelo amor do Pai, que nos fez todos seus filhos e irmãos em Cristo sob a ação do Espírito Santo. A comunidade eclesial, portanto, o lugar primordial onde na fé se acolhe e se reconhece a presença e a atuação do ressuscitado, onde se manifesta e se irradia seu amor. Tomé é o protótipo daquele que não valoriza o testemunho
testemunho comunitário e são insensíveis aos sinais da presença do novo, pois estão surdos e indiferentes aos apelos da vida que se revela na sociedade. Pensa apenas em si mesmos e exige demonstrações particulares. É um exemplo contra o qual é preciso precaver-se. O mais importante, porém, é que ele supera essa dificuldade e é capaz de professar a fé no ressuscitado. Jesus alerta que a fé nos liberta do isolamento do eu, porque nos conduz à comunhão. Ser cristão hoje requer e significa pertencer a uma comunidade concreta, na qual se pode viver uma experiência permanente de discipulado e de comunhão fraterna. A figura de Tomé é eloquente para os nossos dias, por diante da tentação muito presente na cultura atual de ser cristão em igreja e das novas buscas espirituais individualistas, afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos chega pela comunidade eclesial. Não há, portanto, discípulo sem comunhão. E aí nós ouvimos a presença de Cristo, do Cristo ressuscitado, quando a comunidade está reunida. E ele sempre diz, onde 2 ou 3 estiver reunido, eu estarei presente nele. Portanto, a importância de perseverar e estarmos sempre reunidos em comunhão fraterna em torno da palavra e da Sagrada Eucaristia. O ressuscitado nos assegura, bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes são aqueles que aderem à pessoa de Jesus no cotidiano da vida e empenham-se totalmente na esperança de um novo mundo. Crer na perspectiva do quarto evangelho é mais do que uma atividade intelectual. Crer é entregar-se ao outro e empenhar-se por inteiro a sua causa. Crer é ir até as últimas consequências com aquele por quem se optou. Crer é estabelecer com ele uma relação pessoal que se transforma em amor. Crer é abrir os olhos para reconhecer no ressuscitado o sentido da vida, meu Senhor e meu Deus. Ter fé é vida, é amar, é agir de forma concreta na história a partir de Jesus Cristo ressuscitado, a quem se aderiu como discípulo. Nessa profunda e viva adesão a Cristo e que seremos discípulos felizes, alegres. Não vimos, mas cremos. Tomé roga por nós. Portanto, essa é a nossa missão hoje também, de prosseguirmos e professarmos a nossa fé. Vencer o grande medo da sociedade, das pessoas hoje, é o medo da fé. Nós precisamos vencer essa fé, esse medo da fé, e sermos perseverantes, coerentes, diante do apelo, do chamado, da palavra e da presença do ressuscitado, do Deus misericordioso entre nós, que acolhe como Pai, que ama profundamente e nos dá a liberdade, a oportunidade também de amarmos os nossos irmãos, sermos transparentes quando dizemos que amamos a Deus, mas somos capazes também de amar o outro, de abrir o nosso coração para acolher, para aceitar, estar sempre nessa disponibilidade solidária para ajudar também ao nosso necessitado. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja na sua infinita misericórdia nesse único domingo e abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo de misericórdia, boa semana para todos.